Wade Langston esperara 3 meses por uma mulher que nunca viria. A carta em suas mãos calejadas prometia uma professora gentil chamada Margaret, de cabelos castanhos e modos discretos. Mas a mulher que surgiu naquela trilha empoeirada trazia uma arma no coldre do quadril e segredos nos olhos capazes de destruir tudo o que ele pensava saber sobre confiança. Ela se apresentou com o nome certo. Sabia novos detalhes que só Margaret deveria conhecer. Trazia até o medalhão que Wade havia enviado adiante como prova de suas intenções. Mas, quando ela sorriu, havia algo perigoso à espreita sob a superfície. Algo que fazia seus instintos gritarem que aquela mulher já havia matado antes. A parte mais estranha não era que ela estivesse mentindo sobre quem era. A parte mais estranha era que ela parecia saber coisas sobre Wade que ele nunca escrevera a nenhuma mulher. Coisas sobre seu passado, sobre a cicatriz no ombro esquerdo, sobre a maneira como ele tomava o café pela manhã. Coisas que deveriam ser impossíveis para uma desconhecida saber. E quando ela olhou com aqueles olhos verdes e afiados, Wade sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Não era a companhia confortável que ele esperava ter com Margaret. Aquilo fazia seu pulso disparar e suas mãos tremerem. Era como estar à beira de um penhasco, com o vento empurrando-o para frente. Mas, quando o sol começou a se pôr naquele primeiro dia, Wade notou sangue fresco na bota dela. Sangue que ainda estava molhado. E, à distância, ele viu cavaleiros se aproximando de sua propriedade com uma determinação nada amigável. O que quer que aquela mulher tivesse feito, quem quer que ela realmente fosse, o problema seguirá direto até sua porta. A questão não era se ela era perigosa. A questão era se o perigo que ela trouxera iria destruí-los a ambos ou se, de alguma forma, de maneiras que ele ainda não conseguia entender, poderia ser exatamente o que os dois precisavam para sobreviver. Os olhos de Wade se fixaram na mancha escura que se espalhava pela bota de couro gasto da mulher. O sangue ainda não havia secado, o que significava que o que quer que tivesse acontecido fora recente. Muito recente. Suas mãos se moveram instintivamente em direção ao rifle apoiado no corrimão da varanda, mas ele se conteve. Se ela quisesse matá-lo, já teria puxado aquela arma. A mulher, que dizia se chamar Margaret, percebeu seu olhar e baixou os olhos para a bota com uma expressão mais irritada do que preocupada. Limpou o sangue casualmente no degrau de madeira, como se estivesse tirando lama de um passeio de domingo. A naturalidade daquele gesto disse a Wade tudo o que ele precisava saber sobre o quanto ela estava familiarizada com a violência. 3 cavaleiros surgiram no topo da colina à distância, movendo-se com o propósito firme de homens caçando uma presa. Ainda estavam longe demais para distinguir os rostos, mas perto o suficiente para Wade ver o brilho do metal em suas mãos. A mulher acompanhou seu olhar, e toda a postura dela mudou. A mão direita deslizou em direção à arma. E, pela primeira vez desde que chegará, Wade viu algo que poderia ter sido medo cruzar seu rosto. "São amigos seus?" perguntou Wade, com a voz cuidadosamente neutra. Ele aprenderá há muito tempo que demonstrar medo a pessoas perigosas era como sangrar em águas cheias de tubarões. Ela voltou aqueles olhos verdes para ele, e agora Wade podia ver cálculo por trás deles. Ela estava avaliando opções, decidindo quanta verdade podia se dar ao luxo de contar. "Depende da sua definição de amigos", disse ela, por fim. "Eles certamente são persistentes." Wade sentiu o maxilar se contrair. Qualquer confusão que aquela mulher tivesse trazido até sua porta estava prestes a se tornar problema dele, querendo ele ou não. Seu vizinho mais próximo ficava a 15 milhas de distância, e o xerife poderia muito bem estar na lua, de tão inútil que seria qualquer ajuda. Ali, um homem resolvia seus próprios problemas ou morria tentando. "Quanto tempo temos?" perguntou ele, surpreendendo a si mesmo com a palavra nós. Mas havia algo na maneira como ela se mantinha firme, pronta para lutar contra chances claramente desfavoráveis, que o fez pensar em um lobo acuado. Perigoso, sim, mas também desesperado. "Talvez 10 minutos, se tivermos sorte", respondeu ela, verificando as balas na arma com eficiência prática. "Menos, se eles forem rastreadores melhores do que eu imaginei." Wade tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de mandá-la embora de sua propriedade, em vez de tentar se distanciar do problema que ela carregava, ele entrou em sua cabana e voltou com um rifle e uma caixa de munição. "Então acho melhor nos prepararmos." A mulher o encarou com algo que poderia ter sido surpresa. "Você nem sabe o que eles querem."
Eu sei que estão vindo armados, a galope, em direção à minha terra, disse Wade, carregando o rifle com mãos firmes. Isso basta. Mas, mesmo enquanto falava, Wade não conseguia se livrar da sensação de que estava perdendo algo crucial. Algo na forma como ela se portava, na maneira como parecia conhecer sua terra quase tão bem quanto ele. Quase como se estivesse observando o lugar muito antes de hoje. E, se isso fosse verdade, então aquele encontro não fora acidente algum. A mulher se moveu pela propriedade de Wade com a confiança de alguém que passará bastante tempo estudando o terreno. Posicionou-se atrás do cocho de água sem hesitar, escolhendo exatamente o ponto que oferecia melhor cobertura e, ao mesmo tempo, linhas claras de visão para os cavaleiros que se aproximavam. Wade havia descoberto aquele ponto por conta própria depois de viver ali por 3 anos. Você já esteve aqui antes, disse ele, acomodando-se atrás do canto da cabana. Não era uma pergunta. Ela não negou. Uma mulher viajando sozinha aprende a explorar lugares seguros para descansar. Seus dedos percorreram a borda do coxo, e Wade notou como ela testava a espessura com a familiaridade de alguém que já fizera aquele cálculo exato antes. Sua terra parecia adequada. Os cavaleiros estavam agora perto o suficiente para Wade distinguir seus rostos. 3 homens, todos armados, todos com as expressões duras de quem viajara longe para tomar algo à força. O homem à frente tinha uma cicatriz que ia da orelha esquerda até o maxilar. E, quando sorriu, era o tipo de sorriso que prometia dor. Dixie Argrove! Gritou o homem da cicatriz, a voz ecoando facilmente pela distância. Sabemos que você está aí. Saia, e talvez deixemos seu amigo viver. Algo frio se instalou no estômago de Wade. Dixie, não Margarete. A mulher ao lado dele se enrijeceu ao ouvir seu nome verdadeiro, mas não pareceu surpresa por terem a encontrado. Parecia alguém que esperava por aquele confronto havia muito tempo. Quantas pessoas você já matou, Dixie? Perguntou Wade em voz baixa, sem tirar os olhos dos cavaleiros que se aproximavam. Não tantas quanto eles, respondeu ela. E havia algo em sua voz que fez Wade acreditar. E nunca ninguém que não merecesse. O cavaleiro da frente ergueu a mão, fazendo seus companheiros pararem a cerca de 50 jardas da cabana. Podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil, Dixie. Mas, de um jeito ou de outro, você vem conosco. A mão de Dixie se apertou na arma. Eu disse a você em Kansas City, Crenshaw. Acabei com essa vida. Crenshaw riu. Um som como vidro quebrando. Ninguém sai andando da nossa operação. Você sabe demais. Viu demais. Os olhos dele se deslocaram para Wade. E agora o seu amigo aqui viu demais também. Wade percebeu com clareza cristalina que aquilo não era apenas sobre o que quer que Dixie tivesse feito. Era sobre silenciar testemunhas, garantir que ninguém pudesse testemunhar os crimes em que aqueles homens estavam envolvidos. O sangue na bota dela, de repente, fez um sentido terrível. Há algo que você precisa saber, disse Dixie, com a voz tão baixa que só Wade pôde ouvir. A verdadeira Margarete não vem porque não pode vir. Ela está morta. Esses homens a mataram há 3 dias, quando ela se recusou a dizer onde me encontrar. O mundo pareceu se deslocar sob os pés de Wade. A professora gentil com quem ele se correspondia havia meses. A mulher com quem planejava se casar havia desaparecido. Assassinada pelos mesmos homens que agora cercavam sua propriedade. Eles usaram as cartas dela para me rastrear até aqui, continuou Dixie. Eu tomei o lugar dela porque achei que poderia afastá-los de pessoas inocentes. Nunca tive a intenção de fazer você ficar no meio disso. Wade sentiu a raiva crescer em seu peito, quente, pura e focada. Aqueles homens não apenas haviam matado uma mulher inocente, como haviam usado sua morte como isca. Transformaram sua esperança de companhia em uma armadilha. Mas, ao olhar para Dixie, vendo como suas mãos permaneciam firmes apesar das probabilidades contra eles, vendo a determinação em seus olhos para protegê-lo mesmo mal o conhecendo, Wade percebeu algo que mudou tudo. Seja o que fosse verdade, seja o que fosse mentira, a mulher ao seu lado estava disposta a morrer lutando em vez de se render àqueles assassinos. E isso lhe dizia tudo o que ele precisava saber sobre quem merecia sua lealdade. Crenshaw estava levantando a arma quando Dixie sussurrou algo que fez o sangue de Wade gelar. Wade, tem mais uma coisa. Algo sobre o motivo pelo qual eles realmente querem me ver morta.
As palavras de Dixie ficaram suspensas no ar como fumaça após um disparo. Wade quis exigir uma explicação, mas Crenshaw desmontava do cavalo, as botas atingindo a terra com lentidão deliberada. Os outros 2 cavaleiros se espalharam para flanquear a cabana, movendo-se com a coordenação de homens que já haviam feito aquilo antes. Eu testemunhei algo, sussurrou Dixie, com urgência. Em Kansas City, esses homens não são apenas assassinos, Wade. Eles fazem parte de algo maior. Estão vendendo gado roubado e colocando a culpa em tribos nativas para iniciar conflitos, ganhando dinheiro tanto com o gado roubado quanto com os contratos militares que vêm depois. O sangue de Wade virou gelo. Ele já ouvirá rumores de esquemas assim, mas testemunhar aquilo significava que Dixie podia derrubar homens poderosos. Homens com influência suficiente para fazer comunidades inteiras desaparecerem, se necessário. Quantas cabeças de gado? Perguntou Wade, entendendo agora por que haviam matado Margaret, porque perseguiam Dixie por vários estados. Mais de 2.000, valendo mais do que a maioria das cidades. Dixie conferiu a munição mais uma vez. E eu posso provar. Tenho documentos. O peso daquela revelação caiu sobre Wade como um cobertor pesado. Ela não estava apenas fugindo de assassinos. Carregava provas capazes de expor corrupção que alcançava governos territoriais e comandos militares. Não era surpresa que quisessem matá-la. Crenshaw gritou novamente. Mais perto agora. Última chance, Dixie. Saia e faremos isso rápido. Wade tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. Em vez de permanecer escondido, ele avançou para plena vista, o rifle apontado para o peito de Crenshaw. Esta é a minha terra, disse ele, a voz ecoando pelo pátio. Vocês estão invadindo. O sorriso do homem marcado pela cicatriz se alargou. Bem, parece que arranjamos um herói. Ele fez um gesto para os companheiros. Rapazes, parece que esse cowboy acha que pode proteger nossa pequena testemunha. A sua testemunha matou uma mulher inocente, respondeu Wade, o dedo encontrando o gatilho. Isso faz de vocês assassinos. E assassinos não são bem-vindos na minha propriedade. Você não sabe no que está se metendo, amigo, disse Crenshaw, dando mais um passo à frente. Essa mulher também tem sangue nas mãos. Mais do que você imagina. Wade sentiu Dixie se enrijecer ao seu lado, mas não desviou o olhar da ameaça que se aproximava. Acho que isso é entre ela e a consciência dela. É mesmo? A risada de Crenshaw foi feia. Conte a ele, Dixie. Conte sobre Denver. Conte sobre a família que você não conseguiu salvar. Pela primeira vez desde que chegará, Wade ouviu a respiração de Dixie falhar. O que quer que tivesse acontecido em Denver era a ferida que aqueles homens continuavam a pressionar. A coisa que a tornava vulnerável. Algumas coisas não podem ser desfeitas, disse Dixie em voz baixa. Mas sua arma não vacilou. Isso não significa que eu tenha parado de tentar fazer o que é certo. O impasse se estendeu como um fio esticado ao máximo. 3 contra 2, sem cobertura entre os grupos e sem para onde correr. Wade sentia o suor se acumular entre as omoplatas, apesar do ar frio. Em momentos assim, tudo se resumia a quem estaria disposto a puxar o gatilho primeiro. Mas, no instante em que Crenshaw ergueu a arma, um novo som chegou até eles. Batidas de cascos, vários cavalos se aproximando rapidamente pelo leste. O coração de Wade afundou, achando que reforços haviam chegado para o grupo de Crenshaw. Em vez disso, Dixie sorriu pela primeira vez desde que chegará. Bem na hora. Quem está vindo? Exigiu Wade, mas a atenção de Dixie estava fixa nos cavaleiros que se aproximavam, com uma expressão que parecia quase alívio. O som de tiros explodiu vindo da trilha a leste, e Crenshaw se virou para o barulho com uma expressão de puro choque. Aquilo era algo que ele não esperava. Dixie, disse Wade, com urgência. Quem mais sabe que você está aqui? Os cavaleiros surgiram da nuvem de poeira com armas em punho, mas não estavam atirando em Wade e Dixie. Miravam nos homens de Crenshaw com a precisão de quem sabia exatamente quem era o inimigo. Wade contou 5 cavaleiros, todos usando distintivos que refletiam a luz do sol da tarde. Marechais federais, explicou Dixie, sem tirar os olhos de Crenshaw. Eu avisei sobre a operação do gado antes de vir para cá. Eles estavam rastreando esses homens havia semanas. O rosto de Crenshaw se contorceu de raiva ao perceber a armadilha. Você nos armou, sua bruxa ardilosa.
Eu lhe dei chances de ir embora, respondeu Dixie calmamente. Em Kansas City, em Silver Creek, até ontem, quando você podia simplesmente ter seguido viagem. Mas você matou Margaret em vez disso. O som dos tiros se intensificou quando os dois companheiros de Crenshaw se viram presos entre a cabana e os marechais que se aproximavam. Um deles gritou e caiu do cavalo, segurando o ombro. O outro jogou a arma no chão e ergueu as mãos em rendição. Mas Crenshaw não havia terminado. Com fúria desesperada, ele avançou em direção à cabana, a arma apontada diretamente para Wade. Se eu vou cair, vou levar alguém comigo. Dixie se moveu mais rápido do que Wade achou possível. Ela se lançou entre os dois no exato momento em que a arma de Crenshaw disparou. A bala atingiu seu lado, fazendo-a girar e cair com força no chão. Ainda assim, conseguiu disparar seu próprio tiro. A bala encontrou o peito de Crenshaw. O homem marcado pela cicatriz caiu de joelhos e depois tombou para frente, no chão de terra. O pátio ficou em silêncio, exceto pelo som dos cavalos se aproximando e pela respiração pesada de Dixie. Wade largou o rifle e se ajoelhou ao lado dela, pressionando as mãos contra o ferimento em seu flanco. O sangue escorria entre seus dedos, quente e urgente. Por que você fez isso? Por que você escolheu ficar do meu lado? Sussurrou ela, o rosto pálido, mas os olhos ainda afiados. Mesmo sem saber toda a verdade. O marechal líder desmontou e se aproximou deles. Seu distintivo dizia delegado federal Samuel Brooks. Era um homem marcado pelo tempo, com olhos bond-based e gentis, que olhou para Dixie com evidente respeito. Senhorita Hargrove, você correu um risco enorme vindo até aqui. Tive que atraí-los, conseguiu dizer Dixie, fazendo uma careta enquanto Wade pressionava o ferimento. Eles estavam chegando perto demais de outras pessoas inocentes. Brooks assentiu e olhou para Wade. Você deve ser Langston. A senhorita Hargrove nos disse que talvez você estivesse disposto a ajudar quando enviou a mensagem. Wade sentiu o mundo mudar novamente. Então você planejou isso. Tudo. A mão de Dixie encontrou a dele, os dedos surpreendentemente fortes apesar do ferimento. Não tudo. Eu realmente vim para cá para afastá-los de outras pessoas. Mas quando vi que tipo de homem você era, vi como estava disposto a proteger alguém que mal conhecia, percebi que podia confiar em você com a verdade. Que verdade? Exigiu Wade, embora parte dele já suspeitasse. Brooks respondeu em seu lugar. A senhorita Hargrove está trabalhando conosco há 6 meses, reunindo provas sobre essa operação de roubo de gado. Ela tem arriscado a própria vida para derrubar homens que roubam criadores honestos e iniciam guerras para encobrir seus rastros. Wade encarou Dixie, vendo-a com clareza pela primeira vez. Não uma criminosa fugindo da justiça, mas alguém que lutava por ela. O sangue na sua bota. De quem era? Da Margaret, disse Dixie em voz baixa. Cheguei tarde demais para salvá-la, mas fiquei tempo suficiente para enterrá-la dignamente. Ela merecia isso. As peças começavam a se encaixar, mas Wade ainda sentia que faltava algo crucial. Por que você realmente veio aqui, Dixie? Entre tantos lugares para onde poderia tê-los levado. Os olhos dela encontraram os dele. Pela primeira vez desde que chegará, ele viu vulnerabilidade ali. Porque as cartas da Margaret não falavam só de você querer uma esposa, Wade. Falavam de um bom homem vivendo sozinho, tentando construir algo honesto em um mundo cheio de corrupção. Eu precisava saber se homens assim ainda existiam. E existem? Perguntou Wade, embora já pudesse ver a resposta em sua expressão. Existem, sussurrou ela. Mas, mesmo quando o alívio o inundou, o Marechal Brooks deu um passo à frente com uma expressão que fez o estômago de Wade se apertar. Receio que haja mais uma coisa que vocês dois precisam saber. Capturamos 2 dos homens de Crenshaw, mas esse grupo deveria ter 5. 2 ainda estão soltos, e agora sabem onde encontrá-los. Wade carregou Dixie para dentro da cabana enquanto o Marechal Brooks organizava a busca pelos homens desaparecidos. A bala atravessara a carne macia de seu flanco, sem atingir órgãos vitais, mas deixará um ferimento que exigia atenção imediata. As mãos de Wade tremiam enquanto ele limpava a lesão, tentando ignorar o quão vulnerável ela parecia deitada em sua cama. Eu não vou morrer por causa disso, disse Dixie, observando o rosto dele. Já tive ferimentos piores. Isso não é exatamente reconfortante, respondeu Wade, aplicando um curativo limpo com cuidado.
Quantas vezes você já levou um tiro? Esta é a terceira. Ela fez uma careta quando ele apertou o curativo. A primeira me ensinou a me abaixar mais rápido. A segunda me ensinou a confiar nas pessoas certas. Esta me ensinou que algumas pessoas valem a pena levar um tiro por elas. Wade sentiu o calor subir no peito ao ouvir aquelas palavras. 3 dias antes, ele era apenas um fazendeiro solitário esperando uma noiva por correspondência. Agora, cuidava dos ferimentos de uma agente federal que arriscara a vida para protegê-lo. O mundo havia virado de cabeça para baixo, mas, de algum modo, aquilo parecia mais certo do que qualquer coisa em anos. Por que você não me contou a verdade desde o começo? Perguntou ele, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Os olhos de Dixie encontraram os dele, e ele viu o cansaço ali, por baixo da força. Porque aprendi que homens bons muitas vezes morrem quando se envolvem nas guerras de outras pessoas. Achei que poderia lidar com o grupo do Crenshaw sozinha. Afastá-los daqui sem que você jamais soubesse do perigo. Mas você veio até aqui mesmo assim, para minha terra especificamente. As cartas da Margaret pintavam o retrato de um homem que construía algo honesto com as próprias mãos, que tratava as pessoas com respeito, merecessem ou não. Dixie estendeu a mão e entrelaçou os dedos nos dele. Eu precisava ver se esse tipo de homem ainda existia ou se o mundo já tinha matado todos eles. Wade sentiu algo mudar entre eles. Um reconhecimento que ia além de atração ou gratidão. E o que você encontrou? Encontrei um homem que ficou ao lado de uma estranha contra assassinos armados sem saber o motivo. O polegar dela deslizou sobre os nós de seus dedos. Encontrei alguém que perguntou que tipo de pessoa eu era, não apenas o que eu tinha feito. O momento foi interrompido quando o Marechal Brooks apareceu na porta. Encontramos rastros seguindo em direção à crista leste. 2 cavalos em alta velocidade. Eles provavelmente estão indo para a linha territorial, mas podem dar meia volta para terminar o que começaram. Wade se levantou, verificando o rifle. Quanto tempo temos? Pode ser horas, pode ser minutos. Esses homens estão desesperados agora, e pessoas desesperadas fazem coisas imprevisíveis. Brooks olhou para Dixie com preocupação. Senhorita Hargrove, você precisa ficar deitada. Esse ferimento vai se abrir se tentar lutar. Nem pensar, disse Dixie, tentando se sentar. Aqueles homens mataram Margaret por minha causa. Não vou me esconder enquanto outros arriscam a vida limpando a bagunça que eu causei. Wade a pressionou de volta com cuidado, a mão em seu ombro. Você não está se escondendo. Está se curando para poder lutar outro dia. Ele olhou em seus olhos, vendo a frustração ali. Às vezes, a coisa mais corajosa é saber quando deixar que outros ajudem. Você não entende, insistiu ela. Aqueles 2 homens, Parker e Voice, não são apenas assassinos. São rastreadores. Conseguem seguir um rastro de dias atrás. Encontram pessoas que não querem ser encontradas. Se escaparem, vão voltar com reforços. Brooks assentiu com gravidade. Ela está certa. Precisamos acabar com isso aqui. Wade sentiu o peso das decisões se acomodar sobre seus ombros. Ele podia enviar os marechais atrás dos homens restantes e torcer pelo melhor, ou podia assumir um papel ativo na proteção da mulher que havia mudado completamente seu mundo em apenas 3 dias. Mas, ao olhar para Dixie, vendo a confiança em seus olhos apesar de tudo o que ela havia passado, Wade percebeu que a escolha já estava feita. Algumas coisas valiam a pena lutar por elas, e algumas pessoas valiam qualquer risco. O que você precisa que eu faça? Perguntou a Brooks. Mas antes que o marechal pudesse responder, ouviu-se o som de vidro quebrando vindo dos fundos da cabana. Alguém havia acabado de jogar uma pedra pela janela da cozinha de Wade, e presa a ela havia uma nota que mudaria tudo mais uma vez. O Marechal Brooks pegou o bilhete do chão da cozinha, sua expressão ficando mais sombria à medida que lia. Eles querem fazer uma troca, anunciou. Dixie por passagem segura para fora do território. Wade arrancou o papel das mãos de Brooks. A mensagem estava escrita com letra grosseira. A mulher pela nossa liberdade. Amanhecer em Devils Rock. Venha sozinho ou começamos a matar fazendeiros até que venha. Devils Rock, murmurou Wade. Ele conhecia o lugar. Uma formação natural a cerca de 5 milhas ao norte, que oferecia cobertura perfeita para uma emboscada. Eles não pretendem cumprir troca nenhuma.
Esse local é perfeito para abater qualquer um que se aproxime. Dixie tentou se levantar, apesar dos protestos de Wade. Eles estão certos em uma coisa. Isso precisa acabar. Muitas pessoas inocentes estão em risco agora. Você não vai a lugar nenhum, disse Wade com firmeza. Não com esse ferimento e não para uma armadilha tão óbvia. Então o que você sugere? Perguntou Brooks. Não podemos deixá-los escapar para trazer reforços, e não podemos ignorar a ameaça de matar fazendeiros inocentes. Wade foi até a janela da cozinha, estudando o terreno além de sua propriedade. Um plano começava a se formar em sua mente. Perigoso, mas possível. Eles escolheram Devil's Rock porque acham que conhecem essa terra melhor do que nós. Mas eu caço nessas colinas há 3 anos. O que você está pensando? Perguntou Dixie, percebendo a determinação em sua postura. Existe uma forma de chegar a Devil's Rock pelo sul que eles não vão esperar. Uma trilha antiga de caça que segue o leito do riacho. É estreita e traiçoeira, mas sai bem atrás da posição deles. Brooks assentiu lentamente. Enquanto eles ficam atentos a alguém vindo pela trilha principal. Exatamente, confirmou Wade. Ele se virou para os dois. Mas só funciona se eles acreditarem que a Dixie está indo se encontrar com eles. Os olhos de Dixie brilharam com compreensão e raiva. Você quer me usar como isca. Quero acabar com isso sem que mais ninguém morra, corrigiu Wade. Incluindo você. O risco é grande demais, interrompeu Brooks. Se eles perceberem o engano, a senhorita Hargrove vira um alvo sem rota de fuga. Wade olhou para Dixie, vendo o conflito em sua expressão. Ela queria lutar, queria enfrentar aqueles homens diretamente, mas também entendia a vantagem tática do plano. Tem mais uma coisa, disse ele em voz baixa. Algo que eu ainda não contei. Tanto Dixie quanto Brooks o encararam, esperando. Eu conheço Parker, continuou Wade. Ele trabalhou para um vizinho meu 2 anos atrás, antes de desaparecer numa noite com metade dos cavalos do homem. Eu o reconheci no instante em que o vi com o grupo do Crenshaw. Você o reconheceu e não disse nada? Exigiu Brooks. Eu não tinha certeza até ver a cicatriz na mão esquerda, respondeu Wade. Parker se cortou feio em arame farpado e se recusou a ir ao médico. Aquela cicatriz é inconfundível. Wade conferiu o rifle mais uma vez. Ele não é só um rastreador. É um covarde que só luta quando tem vantagem esmagadora. Dixie fez uma careta ao se aproximar de Wade. O que isso significa para nós? Significa que ele vai se posicionar onde possa fugir se algo der errado. Provavelmente no lado norte de Devil's Rock, com os cavalos. Wade encontrou os olhos dela, vendo ali confiança apesar da dor. E significa que ele vai esperar que você venha pela direção que lhe dê o melhor ângulo de tiro. Isso é loucura, murmurou Brooks. Mas Wade percebeu que ele estava considerando o plano. Talvez, concordou Wade. Mas também é nossa melhor chance de acabar com isso sem uma caçada prolongada que coloque outras pessoas em risco. Dixie pousou a mão no braço de Wade, o toque dela espalhando calor apesar do perigo que enfrentavam. Se fizermos isso, se assumirmos esse risco juntos, o que acontece depois, quando os tiros pararem e os marechais forem embora? Wade olhou nos olhos dela, vendo a pergunta por trás da pergunta. Ela não estava falando apenas de tática. Estava falando deles, se o que surgira entre os dois poderia sobreviver em um mundo sem perigo constante. Acho que vamos descobrir se o que temos é real, disse ele em voz baixa. Ou se foram apenas 2 pessoas que se encontraram no meio de uma tempestade. Antes que Dixie pudesse responder, outro som chegou do lado de fora. Vários cavalos se aproximando rapidamente. Muitos demais para serem apenas Parker e voz retornando. O Marechal Brooks foi até a janela, o rosto empalidecendo. Reforços, disse com gravidade. Pelo menos 8 cavaleiros, todos armados. O coração de Wade afundou. O plano acabará de se tornar impossível, e a armadilha estava se fechando mais rápido do que haviam previsto. Mas os cavaleiros que se aproximavam não eram reforços de Parker e Voice. À medida que se aproximavam, Wade viu o brilho de distintivos federais e a formação disciplinada de homens da lei, não de criminosos. O Marechal Brooks saiu e levantou a mão em cumprimento. Marechais adicionais do escritório territorial, explicou enquanto os cavaleiros desmontavam.
Enviei uma mensagem ontem pedindo reforço quando descobrimos o quão extensa era essa operação de gado. Wade sentiu o alívio inundá-lo, seguido imediatamente por uma determinação renovada. Com tantos agentes federais, eles poderiam acabar com a ameaça de forma definitiva, em vez de apenas empurrá-la para aterrorizar outras comunidades. O Marechal Thompson Brooks se dirigiu ao líder do grupo, um homem alto, de cabelos grisalhos e olhos penetrantes. Chegaram na hora certa. Temos mais 2 homens do Crenshaw entrincheirados em Devils Rock, ameaçando matar fazendeiros inocentes se não os deixarmos escapar. Thompson desmontou e avaliou rapidamente a situação tática. Quantos civis na área imediata? 3 famílias num raio de 10 milhas, respondeu Wade. Pessoas boas, que não merecem pagar pela minha decisão de abrigar a senhorita Hargrove. Você não abrigou ninguém, disse Dixie com firmeza da porta, apoiada no batente, mas de pé. Você protegeu uma agente federal de criminosos. Há uma diferença. Thompson olhou para Dixie com respeito. Senhorita Hargrove, suas provas já levaram a prisões em Kansas City e Denver. Essa operação de gado envolvia oficiais territoriais, contratantes militares e pelo menos uma dúzia de criminosos. Você desmantelou algo que poderia ter iniciado guerras. Wade ajudou Dixie a entrar de volta na cabana, mas ela afastou o gesto quando ele tentou fazê-la se deitar. Qual é o plano para Parker e Voice? Cercamos Devils Rock com poder de fogo suficiente para que eles não tenham escolha a não ser se render, disse Thompson. Sem negociações, sem trocas, sem colocar inocentes em risco. Eles não vão se render, alertou Wade. Parker é um covarde, mas também está desesperado. Animais encurralados fazem coisas imprevisíveis. Então acabamos com isso rapidamente, respondeu Thompson. Senhorita Hargrove, você já fez o suficiente. Descanse e deixe que cuidemos da limpeza. Mas Dixie balançou a cabeça. Aqueles homens mataram Margaret porque eu os levei até ela. Eu termino o que comecei. Wade viu a determinação nos olhos dela e reconheceu algo que não podia ser contestado. Se ela for, eu vou com ela. Esta não é a sua luta, Wade, protestou Dixie. Tornou-se a minha luta no momento em que você escolheu confiar em mim com a verdade. Wade conferiu a munição uma última vez. Além disso, eu conheço esta terra melhor do que qualquer um. Vocês vão precisar desse conhecimento. Thompson os estudou por um instante e então assentiu. Vamos fazer isso pelo regulamento. Sem riscos desnecessários, sem heroísmo. Parker e Voice são assassinos, mas também estão cercados e em desvantagem numérica, 12 contra 2. A cavalgada até Devils Rock levou 30 minutos, com os marechais se espalhando para cortar todas as rotas de fuga. Wade conduziu Dixie e Brooks pela trilha de caça que havia mencionado antes, aproximando-se pelo sul, enquanto os homens de Thompson fechavam o cerco por outras direções. Quando alcançaram a última elevação, Wade pôde ver Parker e Voice posicionados exatamente onde ele havia previsto. Eles haviam escolhido uma posição defensiva forte contra um ataque frontal, mas vulnerável à aproximação que Wade selecionara. Última chance de se renderem, gritou Thompson através de um megafone. Vocês estão cercados por marechais federais. Joguem as armas no chão. A resposta de Parker foi um disparo de rifle que ricocheteou nas rochas perto da posição de Thompson. Voice o seguiu com seus próprios tiros, mas a posição deles estava comprometida e a munição era limitada. A batalha foi breve, porém decisiva. Presos entre vários grupos de marechais, sem para onde recuar, Parker e Voice se viram superados em armas e em manobra. Parker caiu na primeira troca de tiros. Sua covardia finalmente o alcançara. Voice resistiu por mais tempo, mas acabou jogando a arma no chão ao perceber o quão sem esperança era sua situação. Quando a fumaça dos tiros se dissipou, Wade olhou para Dixie e viu algo em sua expressão que ainda não tinha visto antes. Paz. O peso da responsabilidade que a havia levado através de territórios e ao perigo finalmente começava a se dissipar. Acabou, disse ela em voz baixa, quase como se não conseguisse acreditar. Esta parte, sim, concordou Wade. Agora descobrimos o que vem depois. 3 semanas depois, Wade estava em sua varanda, observando Dixie cuidar do jardim que havia plantado atrás da cabana. O ferimento dela cicatrizara bem, deixando apenas uma cicatriz fina, que ela usava como um distintivo de honra. Os marechais federais tinham partido uma semana antes,
levando voz para julgamento e carregando cartas de elogio tanto para Wade quanto para Dixie. A operação de roubo de gado fora completamente desmantelada. Mais de uma dúzia de prisões foram feitas em 3 territórios, incluindo 2 oficiais militares e um juiz territorial. O gado roubado foi devolvido a seus legítimos donos, e os relatórios falsificados que culpavam tribos nativas foram expostos como fraudulentos. A justiça fora plenamente feita, mas a justiça não resolvera o problema mais importante de Wade. Todas as manhãs, por 3 semanas, ele acordava se perguntando se Dixie ainda estaria ali quando abrisse os olhos. Ela havia se recuperado do ferimento. Os criminosos estavam presos ou mortos, e o testemunho dela já não era mais necessário. Nada a mantinha em sua terra além de sua própria escolha. Você está pensando alto demais de novo, disse Dixie, sem se virar. Ela desenvolvera uma habilidade quase assustadora de ler o humor dele, mesmo à distância. Wade caminhou até o jardim, observando as mãos dela trabalharem a terra com uma suavidade surpreendente. O Marechal Brooks enviou outra carta ontem. Eu sei. Eu a li. Dixie se endireitou e limpou a terra das mãos. Ele está me oferecendo um cargo permanente no serviço de marechais territoriais. Bom pagamento, trabalho estável, a chance de fazer uma diferença real. Wade sentiu o estômago se contrair. Era isso que você estava buscando. Era. Dixie virou-se para encará-lo, os olhos verdes sérios. 3 meses atrás, teria sido exatamente o que eu queria. Uma chance de continuar lutando a boa luta, de usar o que aprendi para ajudar outras pessoas. Ela deu um passo frente, ficando perto bastante para Wade sentir o cheiro do sabonete de lavanda que ela usava e ver os reflexos dourados em seus olhos. E agora descobri algo que eu nem sabia que estava procurando. O quê? Um lar. A palavra ficou suspensa entre eles. Simples e profunda. Passei tempo demais lutando as guerras de outras pessoas, protegendo as vidas de outros, e esqueci como era construir algo meu. Wade estendeu a mão e segurou as dela, sentindo os calos que ela adquirira trabalhando ao lado dele, consertando cercas e cuidando do gado. O que você está dizendo, Dixie? Estou dizendo que as cartas da Margaret estavam certas sobre você. Você é um bom homem tentando construir algo honesto em um mundo corrupto. Ela sorriu, e Wade sentiu um calor se espalhar pelo peito. Estou dizendo que gostaria de ajudar você a construir isso, se você me quiser. Wade a puxou para mais perto, suas mãos emoldurando o rosto dela. Tem certeza? Essa vida não é glamourosa. Sem aventuras, sem grandes causas para lutar. Apenas trabalho diário e noites tranquilas. Já tive aventura suficiente para 3 vidas, respondeu Dixie. O que eu quero agora é algo real, algo que seja meu, e alguém que escolha compartilhar isso comigo. Wade a beijou então, suave e seguro, sentindo o gosto da promessa de um futuro que nenhum dos dois ousara esperar semanas antes. Quando se separaram, Dixie sorria com uma expressão de contentamento que transformava todo o seu rosto. Então, o que fazemos agora? Perguntou Wade. Escrevemos ao Marechal Brooks e recusamos educadamente a oferta, disse Dixie. Depois terminamos de plantar este jardim, consertamos aquele trecho da cerca perto do riacho e descobrimos o que significa ser pessoas comuns vivendo uma vida comum. E se você ficar inquieto, se sentir falta da emoção? Dixie riu, um som como música no ar da tarde. Wade Langston, já atiraram em mim, já me perseguiram por 2 territórios e quase me mataram mais vezes do que consigo contar. Acredite quando digo que acordar ao lado de alguém que amo, em um lugar que posso chamar de lar, é toda a emoção de que eu preciso. 6 meses depois, Wade e Dixie se casaram em uma cerimônia simples, assistida pelo Marechal Brooks e pelas 3 famílias vizinhas que eles haviam protegido durante o confronto com os homens de Crenshaw. Dixie manteve o sobrenome de Wade e suas terras, mas também manteve suas habilidades e sua coragem, usando ambas para ajudar a estabelecer um refúgio territorial para mulheres que fugiam de situações perigosas. Juntos, construíram algo ao mesmo tempo comum e extraordinário. Uma vida enraizada na confiança, sustentada por escolhas diárias de honrar um ao outro, e enriquecida pelo conhecimento de que, às vezes, as melhores coisas surgem das circunstâncias mais inesperadas. Wade nunca conseguiu sua noiva por correspondência. Em vez disso, ganhou algo infinitamente melhor, uma parceira que o escolheu livremente, sabendo exatamente quem ele era e o que defendia. E Dixie encontrou o que vinha procurando sem perceber. Um lugar ao qual pertencia e alguém que a valorizava por tudo o que ela era,
inclusive as cicatrizes que provavam que ela lutara pelo que acreditava. Se você gostou desta história, clique no vídeo na sua tela agora para assistir a outro conto inesquecível do Velho Oeste, onde destino e coragem se encontram de maneiras que você nunca esperaria. Não se esqueça de se inscrever e considere enviar um super chat para nos ajudar a continuar trazendo mais histórias como esta. Seu apoio significa tudo para nós.